A Nova Zelândia é uma conhecida nação insular localizada no sudoeste do Pacífico, mas também abriga um sistema ferroviário surpreendentemente extenso. Ela é composta principalmente pelas ilhas Norte e Sul, separadas pelo Estreito de Cook. A geografia do país é altamente diversa, variando de planaltos vulcânicos e regiões geotérmicas no norte até os Alpes do Sul no sul, que incluem picos como Auraki, Monte Cook. A Nova Zelândia também possui longas linhas costeiras, fiordes como o Milford Sound e planícies férteis que sustentam a agricultura. Apesar do seu tamanho, o país tem uma população relativamente pequena, de cerca de 5 milhões de pessoas, a maioria das quais vive em áreas urbanas como Auckland, Wellington e Christchurch. No entanto, grandes partes do país continuam pouco povoadas e rurais. E é justamente essa combinação de terreno desafiador, longas distâncias e baixa densidade populacional que tornou a construção e operação de ferrovias tanto essencial quanto difícil, moldando a rede como ela é hoje. Há mais de 160 anos, o transporte ferroviário tem papel crucial no sistema de transporte da Nova Zelândia. Desde seus primórdios, em meados do século XIX, até os dias atuais, ele conectou pessoas e regiões enquanto apoiava o desenvolvimento da economia relativamente isolada do país. Os colonizadores europeus foram pioneiros em reconhecer o potencial das ferrovias. Os trens, a vapor, a maravilha tecnológica da era industrial, eram vistos como uma solução para os desafios de comunicação, uma forma de abrir novas áreas para povoamento e um motor do crescimento econômico. Em 1862, a primeira ferrovia, na verdade um bonde puxado por cavalos, foi inaugurada entre a mina de cobre de Dun Mountain e o Port Nelson. A partir desse ponto, os engenheiros começaram a desenvolver uma rede ferroviária capaz de atravessar pântanos e rios, além de montanhas acidentadas e florestas densas, ligando gradualmente comunidades e indústrias remotas. Apenas um ano depois, em 1863, a primeira ferrovia a vapor foi inaugurada entre Christchurch e Lyttelton, passando pelo túnel de Lyttelton e marcando o início das ferrovias convencionais no país. Como muitas das primeiras linhas, era curta e construída por governos provinciais para ligar assentamentos do interior a portos próximos. O ponto de virada foi quando o primeiro-ministro Julius Vogel reconheceu a importância econômica das ferrovias. Ele lançou um programa de desenvolvimento nacional e padronizou a bitola estreita para reduzir custos de construção. Isso marcou o início de um dos maiores períodos de expansão ferroviária na história da Nova Zelândia. Em 1873, as ferrovias conectavam Auckland e Whanhunga. Em 1878, Christchurch e Dunedin. E em 1879, a linha já havia sido estendida até Invercargill, criando uma rota contínua de cerca de 600 quilômetros. Durante essa chamada, era Vogel. O foco mudou para a construção de uma rede nacional ligando os principais centros. Em 1880, a Ferrovias da Nova Zelândia, ou NZR, agora controlada centralmente como um departamento do governo, operava mais de 1.900 quilômetros de trilhos. Um feito significativo para a época, transportando quase 3 milhões de passageiros e 830 mil toneladas de carga anualmente. A primeira metade do século XX marcou uma era de ouro para a NZR. A linha principal da Ilha Norte foi concluída em 1908, após 23 anos de construção, tornando-se uma das maiores conquistas de engenharia na história ferroviária do país. Na década de 1920, a rede transportava mais de 6 milhões de toneladas de carga e 28 milhões de passageiros a cada ano. Números impressionantes para um país com pouco mais de 1 milhão de habitantes. Em 1923, a linha da costa oeste foi inaugurada. Isso é notável por 2 motivos. O túnel Otira, com 8,6 quilômetros, era o mais longo do Império Britânico na época, e a linha se tornou a primeira ferrovia eletrificada do país.
Após a introdução da Lei de Licenciamento de Transporte, em 1931, o transporte terrestre passou a ser fortemente regulamentado. Durante esse período, a Enisar expandiu para outros modos de transporte, incluindo serviços rodoviários, balsas interilhas e até mesmo um serviço aéreo. Em 1945, a linha principal da Ilha Sul, entre Christchurch e Picton, foi concluída. Em 1953, a rede ferroviária atingiu seu comprimento máximo de 5.656 quilômetros. Tragicamente, nesse mesmo ano, ocorreu o desastre de Tangiwai na véspera de Natal, resultando em 151 mortes. A partir desse ponto, o papel central dos trens no cotidiano começou a declinar, à medida que mais pessoas passaram a usar carros e viajar de avião. Muitas linhas secundárias foram fechadas, principalmente nos anos 60 e 70, e a desregulamentação reduziu ainda mais a participação dos trens no transporte. Uma inovação notável desse período foi a introdução dos serviços de balsas roll-on, roll-off. O GMV Aramoana começou a operar entre Picton e Wellington, marcando o início dos serviços de balsas interilhas operados por ferrovias, logo sendo acompanhado por uma segunda embarcação, a Aranui. Os esforços para modernizar o sistema ferroviário aumentaram nos anos 80. Em 1982, a Corporação Ferroviária foi estabelecida como um órgão estatutário. E em 1983, a desregulamentação do transporte rodoviário aumentou a concorrência das transportadoras rodoviárias. Em 1986, as ferrovias haviam se tornado uma empresa estatal. Uma reestruturação significativa ocorreu em seguida. A força de trabalho foi reduzida de cerca de 21 mil para 5 mil em 6 anos, melhorando muito a produtividade. Enquanto isso, a linha principal da Ilha Norte foi eletrificada em 1988 a um custo de aproximadamente 250 milhões de dólares, e as ferrovias foram reorganizadas em uma empresa de responsabilidade limitada conhecida como New Zealand Rail. Em 1993, o governo vendeu a ferrovia da Nova Zelândia para um consórcio privado em um acordo no valor de 328,3 milhões de dólares. A empresa foi posteriormente renomeada para Transrail em 1995 e passou a ter ações negociadas em bolsa. Os volumes de carga aumentaram significativamente durante os anos 90, passando de 8,5 milhões de toneladas em 1993 para 14,9 milhões de toneladas em 2000. No entanto, esse crescimento foi seguido por um declínio gradual, com os volumes caindo para 13,7 milhões de toneladas em 2003. Por causa da situação financeira ruim e da rebaixamento da classificação de crédito, em 2003, as ações da Transrail atingiram o menor valor já registrado na Bolsa da Nova Zelândia. Portanto, o governo começou a considerar vários esquemas para resgatar a empresa, mas, em troca, queria retomar o controle da infraestrutura ferroviária. As intenções eram legítimas ao buscar condições justas para o transporte de cargas por rodovias e ferrovias, assegurando acesso aos trilhos a todos os interessados. A Transrail foi acusada de deixar deliberadamente certas linhas se deteriorarem por falta de manutenção. A linha Midland, por exemplo, que transporta principalmente carvão da costa oeste para Lyttelton, foi considerada segura, mas em mau estado pelo órgão governamental de segurança LTSA, em 2003 e precisou de grandes reparos. Como consequência de ambos, um acordo foi feito e a Toll Holdings da Austrália fez uma oferta bem-sucedida de aquisição da Transrail. O detalhe é que havia um acordo para vender a infraestrutura de volta ao governo por $1, o que realmente ocorreu. Em troca, a Toll obteve uso exclusivo da ferrovia, condicionado a volumes mínimos de carga e passageiros, pagamento de taxas de acesso e investimento próprio em novo material rodante. Essa transação ocorreu em julho de 2004 e a Transrail foi renomeada para Toll New Zealand.
O governo comprometeu 200 milhões de dólares de recursos dos contribuintes para manutenção adiada e melhorias de capital por meio de uma nova subsidiária da Corporação Ferroviária da Nova Zelândia, a On-Track. Um acordo provisório foi assinado pela Toll NZ para acesso aos trilhos, e a Toll pagou uma taxa nominal de acesso aos trilhos enquanto negociava um acordo final com a On-Track. No entanto, essas negociações não avançaram e acabaram indo para a arbitragem no início de 2008. Resumindo, em vez de concluir um acordo final de acesso aos trilhos com a Toll, em 2008, o governo comprou os ativos ferroviários e de balsas por 690 milhões de dólares e uma nova organização foi criada para operar os serviços na rede ferroviária, a Kiwi Rail. A propriedade da rede ferroviária nacional está sob responsabilidade da Kiwi Rail Holdings Limited, com os terrenos pertencentes à Corporação Ferroviária da Nova Zelândia. A Kiwi Rail Network, que substituiu a On-Track, é uma divisão da Kiwi Rail responsável pela manutenção e modernização da infraestrutura ferroviária, além de controlar a rede, ou seja, o controle dos trens e a sinalização. Atualmente, a Nova Zelândia possui uma rede de 4.375,5 quilômetros, ligando a maioria das principais cidades das Ilhas Norte e Sul, conectadas por balsas ferroviárias e rodoviárias entre as ilhas. A rede é composta por 4 linhas principais, 6 linhas secundárias e várias linhas ramais curtas em quase todas as regiões. Ela liga todos os principais centros urbanos, exceto Nelson, Taupo, Queenstown, Wakatan e, desde 2012, Gisborne. Dos 4.375,5 quilômetros de trilhos, 1.332 quilômetros são de via dupla, 1.000 quilômetros são eletrificados com 25 kV em corrente alternada, e uma grande parte da rede é usada principalmente para transporte de carga. Há também 106 túneis e 1.344 pontes. Apesar de sua dimensão, grande parte da rede atualmente enfrenta desafios contínuos, incluindo infraestrutura envelhecida, subinvestimento histórico e vulnerabilidade a desastres naturais, como terremotos e deslizamentos de terra. Esses fatores elevam os custos de manutenção e a complexidade operacional. Em termos de desenvolvimento estratégico e investimento, a Kiwi Rail lançou um plano de recuperação de 10 anos em 2010. Isso foi apoiado por um financiamento governamental significativo, com mais de 2,1 bilhões de dólares investidos entre 2008 e fevereiro de 2017. Em maio de 2017, o governo anunciou uma nova injeção de capital de 450 milhões de dólares, juntamente com uma grande revisão da Kiwi Rail. No entanto, o plano foi significativamente impactado por vários eventos, incluindo os terremotos de Christchurch de 2010 e 2011, o terremoto de Kaikoura em 2016, o desastre na mina Pike River, o colapso nos preços do carvão, a administração voluntária da mineradora de carvão Solid Energy em 2016 e grandes problemas de confiabilidade com as novas locomotivas da classe DL. Apesar dos contratempos, os volumes de carga melhoraram significativamente desde então. Mainfreight e Fonterra, principais clientes da Kiwi Rail, também investiram muito em infraestrutura ferroviária. A Mainfreight destinou 60 milhões de dólares para novos terminais ferroviários de transbordo, enquanto a Fonterra investiu 130 milhões de dólares em um novo centro ferroviário em Hamilton, com outro planejado para Mosgiel. Em 2019, o governo lançou a revisão do futuro do transporte ferroviário, seguida pela divulgação de um plano ferroviário provisório da Nova Zelândia em dezembro do mesmo ano. Esse plano delineou mudanças significativas para o setor ferroviário, destacando-se a proposta de que o financiamento futuro do transporte ferroviário venha do Fundo Nacional de Transporte Terrestre, NLTF.
O plano final, divulgado em abril de 2021, confirmou essa abordagem de financiamento e também exigiu que a KiwiRail pagasse taxas de acesso à via, assim como outros operadores. O transporte de cargas é fundamental para o sistema ferroviário da Nova Zelândia, com os volumes permanecendo relativamente estáveis em torno de 17 a 18 milhões de toneladas por ano entre 2020 e 2025, exceto por uma queda temporária durante o período da Covid-19. Diferente do transporte de passageiros, o ferroviário de cargas predomina, com trens levando grandes volumes de produtos a granel por longas distâncias de forma eficiente. O sistema conecta as duas principais ilhas por balsas que cruzam o Estreito de Cook, permitindo o transporte ferroviário de cargas quase sem interrupções entre a Ilha Norte e a Ilha Sul. A maior parte da carga consiste em commodities a granel voltadas para exportação, especialmente produtos florestais como toras e madeira, além de produtos lácteos como leite e exportações de leite em pó. Juntos, representam grande parte do volume total transportado por trem. Outros fretes relevantes incluem carvão e cargas containerizadas entre cidades e portos, formando uma importante rede intermodal. O transporte ferroviário, focado em cargas pesadas de longa distância, é altamente eficiente. Um trem substitui dezenas de caminhões, reduz congestionamento, emissões e apoia a economia exportadora da Nova Zelândia. A cada semana, mais de 900 trens de carga operam, quase 130 por dia, juntamente com cerca de 4.000 travessias anuais do serviço de balsa Inter-Islander, que conecta Wellington e Picton. Voltando aos serviços de passageiros, nas décadas de 1950 e 1960, a maioria das rotas provinciais era atendida por automotrizes e trens puxados por locomotivas. Em 1965, 25 milhões de passageiros viajaram de trem. Em 1998, esse número havia caído para 11,7 milhões. Vários serviços foram descontinuados no início dos anos 2000, incluindo o Waikato Connection, Kaimai Express, Geyserland Express, Bay Express, Southerner e o Northerner Night Service. A partir de 2025, existem 6 rotas de passageiros de longa distância: o Northern Explorer, o Transalpine, o Southerner, Terruia, Hamilton para Auckland, o Coastal Pacific e o Capital Connection. Um 7º serviço, o Mainlander, estava planejado para ser lançado em 2026. No entanto, ainda não está claro se isso realmente aconteceu. Se algum neozelandês estiver assistindo, fique à vontade para compartilhar atualizações nos comentários. 4 operadores ferroviários históricos têm e operam suas próprias frotas de vagões e locomotivas a vapor ou diesel certificadas para uso na linha principal. A Sociedade de Entusiastas Ferroviários, a Steam Incorporated Mainline Steam Trust e a Otago Excursion Train Trust, operada pela Dunedin Railways. Esses grupos operam trens de excursão especiais na rede nacional desde 1978 e têm permissão para usar locomotivas adequadas para tração desde 1985. A Dunedin Railways, uma das maiores operadoras do tipo, opera trens turísticos a partir de Dunedin, com serviços frequentes em parte da antiga linha ferroviária Otago Central e serviços ocasionais para o norte, até Palmerston. Os serviços foram interrompidos na pandemia de Covid-19, mas já retornaram com grade horária reduzida. No total, cerca de 60 grupos operam linhas ferroviárias históricas ou museus, sendo a maioria deles membros da Federação de Organizações Ferroviárias da Nova Zelândia. Isso inclui bondes de rua, ferrovias florestais e ferrovias tradicionais. Atualmente, operadores de patrimônio ferroviário conhecidos incluem Kingston Flyer, Glenbrook Vintage Railway, Bush Tramway Club, Sociedade de Preservação Ferroviária de Waitara, Ferrovia Weka Pass e Dunedin Railways. Atualmente, só Auckland e Wellington têm trens suburbanos de passageiros.
Nas duas cidades, os governos locais possuem um material rodante suburbano e contratam terceiros para operá-lo. Os trens urbanos de Auckland são operados pela Auckland One Rail e os de Wellington pela TransTEV, com a infraestrutura fornecida pela Kiwi Rail. A rede suburbana de Wellington consiste em 5 linhas: Johnsonville, Kapiti, Melling, Hutt Valley e Wairarapa. O material rodante é formado principalmente por unidades múltiplas elétricas, enquanto trens com locomotivas a diesel operam na linha Wairarapa. A TransDev Wellington contrata a Kiwi Rail para fornecer e operar as locomotivas a diesel necessárias. A rede de Auckland inclui 4 linhas: Sul, Leste, Oeste e Onehunga. Todos os serviços são operados por trens elétricos da classe AM. A transição dos serviços a diesel foi concluída até o final de 2015, exceto pelo trecho de Papakura a Pukekohe, que permaneceu sem eletrificação por algum tempo e era atendido por trens lançadeira a diesel. Esse trecho foi eletrificado em 2024 e reaberto ao público em 2025. E com isso chegamos ao final do vídeo. Essa história, na verdade, foi uma surpresa para nós. Notamos que estávamos deixando essa parte do mundo de lado, e ela se mostrou mais interessante do que esperávamos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdos sobre ferrovias de todo o mundo. Se quiser apoiar o canal e acessar conteúdos exclusivos, confira nossa página no Patreon. Não perca nosso e-book repleto de informações detalhadas sobre ferrovias, o link está na descrição abaixo. Se você gosta de produtos ferroviários legais, temos também. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, boa viagem pelos trilhos!